A história de Paulo, o apóstolo, é uma das mais impressionantes e transformadoras da história do cristianismo. Ele começou sua jornada como um feroz perseguidor dos cristãos, mas se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Como isso foi possível? O que aconteceu em sua vida que o transformou de inimigo número 1 do cristianismo a um defensor incansável da fé? Neste vídeo, vamos explorar a incrível trajetória de Paulo, desde a sua perseguição até sua conversão e o impacto duradouro que ele deixou no cristianismo. Prepare-se para descobrir como a fé, a determinação e a transformação podem moldar a vida de qualquer pessoa. Saul de Tarso, que viria a ser conhecido como Paulo, nasceu em uma família judia, na cidade de Tarso, na Cilícia. Filho de um fariseu, ele foi criado em uma rigorosa educação religiosa e, em sua juventude, demonstrou grande zelo pela tradição judaica. Ele se formou como um fariseu, uma das seitas mais devotas e rigorosas do judaísmo, e se envolveu ativamente na perseguição aos cristãos. Ele acreditava que a propagação da mensagem de Cristo representava uma ameaça à religião judaica e, por isso, tomou para si a missão de erradicar o cristianismo, indo de cidade em cidade, prendendo e até matando os seguidores de Jesus. Porém, a história de Paulo tomou uma virada impressionante. Ele estava a caminho de Damasco, com cartas que lhe davam autoridade para prender cristãos naquela cidade, quando algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante apareceu ao seu redor e uma voz do céu o chamou. Saul, Saul, por que me persegues? Era a voz de Jesus, que o confrontava diretamente. Naquele momento, Paulo caiu por terra, cego e assustado, e perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi clara: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir desse encontro, a vida de Paulo foi transformada para sempre. Ele foi conduzido até Damasco, onde recuperou sua visão e foi batizado como cristão. A partir desse momento, Paulo passou a ser um ardente defensor da fé que antes perseguia, e sua conversão se tornou um dos maiores testemunhos de transformação da história. A conversão de Paulo não foi apenas uma mudança de crença, mas uma mudança radical de vida. Ele passou a pregar sobre Jesus Cristo e sua mensagem rapidamente atraiu tanto seguidores quanto opositores. Paulo enfrentou inúmeros desafios em suas viagens missionárias, que o levaram a diferentes partes do Império Romano. Ele fundou várias igrejas nas principais cidades da época e escreveu cartas que se tornaram parte do Novo Testamento. Essas cartas eram destinadas a orientar as novas comunidades cristãs, esclarecer pontos teológicos e corrigir erros doutrinários. As epístolas de Paulo são uma parte fundamental da Bíblia e ainda hoje são estudadas e ensinadas nas igrejas ao redor do mundo. Durante suas viagens, Paulo enfrentou muitos obstáculos. Ele foi preso inúmeras vezes, apedrejado, naufragado e passou por outras experiências difíceis. No entanto, ele nunca desistiu de sua missão. Ele descreve algumas das dificuldades que enfrentou, incluindo chicotadas, prisões e até a fome e a sede. Mas em todos esses momentos, ele sempre se manteve firme, acreditando que estava cumprindo o propósito de Deus em sua vida. Sua perseverança foi motivada pela certeza de que sua missão era divinamente inspirada e que, mesmo nos momentos de sofrimento, ele estava sendo fiel a Deus. Paulo também enfrentou desafios internos durante sua jornada. As igrejas que ele fundou frequentemente enfrentavam disputas internas e problemas de doutrina. Ele lidou com divisões entre os cristãos e com comportamentos imorais. Mesmo diante dessas dificuldades, Paulo nunca deixou de ensinar, corrigir e guiar as igrejas. Ele acreditava que a unidade da igreja era essencial para o cumprimento da missão de Cristo e se esforçou ao máximo para resolver os conflitos e fortalecer a fé dos cristãos.
Seu trabalho incansável resultou em uma base sólida para o cristianismo primitivo. Em suas cartas, Paulo também compartilhou seus ensinamentos sobre o sofrimento e a perseverança. Ele escreveu que o sofrimento faz parte da vida cristã e que, através dele, o cristão pode experimentar o poder de Cristo de maneira mais profunda. Paulo compartilha uma lição valiosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu que mesmo nas fraquezas e dificuldades, a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. Para ele, o sofrimento não era um obstáculo, mas uma oportunidade para confiar ainda mais em Deus e fortalecer sua fé. Embora Paulo tenha enfrentado inúmeras adversidades, sua fé nunca vacilou. Ele continuou a pregar, ensinar e escrever, mesmo quando estava preso em Roma. Durante sua prisão, ele escreveu algumas das cartas mais importantes do Novo Testamento, incluindo Filipenses, Colossenses, Efésios. Mesmo nas cadeias, Paulo manteve sua missão viva, encorajando os cristãos e fortalecendo sua fé. Ele acreditava que sua prisão não era um fim, mas uma oportunidade de continuar a pregar e ensinar, mesmo em circunstâncias adversas. A vida de Paulo terminou de maneira trágica, mas também gloriosa. Ele foi preso novamente em Roma, acusado injustamente de pregar o cristianismo. Durante a perseguição de Nero, ele foi condenado à morte e decapitado. A morte de Paulo não foi o fim de sua influência. Ao contrário, sua morte consolidou sua posição como um mártir da fé cristã. Sua coragem diante da morte inspirou gerações de cristãos a seguir seu exemplo de fidelidade a Cristo, independentemente dos custos. Antes de sua morte, Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, 6, 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essas palavras demonstram a confiança inabalável que ele tinha em sua missão e no prêmio eterno que aguardava por ele. O legado de Paulo não terminou com sua morte. Suas cartas continuam a ser uma fonte de ensino e inspiração para os cristãos em todo o mundo. Sua teologia sobre a justificação pela fé, a graça de Deus e a vida transformada pelo Espírito Santo moldou a doutrina cristã de uma maneira profunda e duradoura. Ele também ensinou sobre a unidade da Igreja, mostrando que todos os cristãos são membros de um só corpo em Cristo e que a missão da Igreja é levar o Evangelho a todos os povos. A influência de Paulo não se limita apenas ao cristianismo. Sua ênfase na dignidade humana, na igualdade e na justiça também teve um impacto significativo em outras áreas da sociedade. Ele foi um defensor da igualdade entre os cristãos, independentemente de sua origem ou status social, e sua mensagem de amor e igualdade ressoou em muitas partes do mundo. O legado de Paulo pode ser visto na maneira como ele transformou a compreensão do cristianismo e da humanidade, impactando não só a Igreja, mas também a sociedade como um todo. Paulo foi um homem cuja vida foi transformada por um encontro pessoal com Cristo. Ele passou de perseguidor a apóstolo e sua dedicação ao Evangelho e à Igreja continua a ser um exemplo para todos nós. Sua perseverança diante das adversidades, sua coragem diante da morte e sua fidelidade a Cristo nos ensinam que, não importa as dificuldades, a fé verdadeira pode transformar vidas e mudar o curso da história. O legado de Paulo ainda vive e sua história continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo a viver com a mesma paixão e compromisso com o Evangelho que ele demonstrou até o final de sua vida.